10h24, 10h24, quem tá junto aumenta o som, chegou aqui o momento de entrevistas no programa, então vem chegando junto, isso. Nós estamos ao vivo pelo rádio, somos rádio, né, nossa natureza é o rádio, portanto, o som, né, primamos pelo som, por isso te convidamos para estar conosco também agora pelo rádio em 560M, que é uma mídia que vai longe, onde outras mídias por vezes falham, não chegam lá, ainda nós temos o sinal em AM, então aproveite, né? Muito obrigada por quem nos acompanha por este canal, por essa plataforma de entrega. Mas também estamos em FM, 79.9 no FM, para quem prefere a conexão pelo site, está lá no seu computador, né? Tem a caixinha de som, quer acompanhar por lá, então é muito simples, é em tuaradio.com.br, vai lá na aba ao vivo, bem no topo do site, pronto, fica acompanhando o programa direto ali da sua caixinha de som. Prefere o aplicativo na palma da mão do seu celular? É só baixar, vai lá no app, né, na Play Store e coloca Rede Tua Rádio. Lá você acompanha a programação ao vivo também pelo seu celular. Prefere o carro? Fácil, né, na faixa estendida em 79.9. Tem imagens? Prefere nesse momento? Então vem junto, facebook.com, já estamos com imagens aqui do estúdio. Quem está no Facebook já nos acompanha por ali também. facebook.com/Rede Tua Rádio. E esse programa está sendo gravado aqui no estúdio e logo que ele termina, imediatamente eu já subo ele para o YouTube. youtube.com/Rede Tua Rádio. Bom, o assunto tem a ver com uma atividade bem interessante que tem a ver com sustentabilidade, com ecologia. E são ações como essas que vão sendo antídoto para palavras novas, né? Como ansiedade do clima, emergência climática, são situações que estão acontecendo por aí também. Só vou botar uma musiquinha que deu um pigarrinho agora. Quem nunca, né? Quem nunca nesses dias? Aquele pigarrinho que não vai embora, você tenta, né? Colocar uma saliva, mas não vai. Bom, retomando aqui, nós vamos falar sobre uma escola da Forqueta, a SENEC, né? Assim, conhecida de forma abreviada, mas é a Escola Cenecista de Ensino Fundamental São Vicente. Já vou dar bom dia para os nossos protagonistas que vieram de lá para conversar conosco, a diretora Fernanda Comerlato, que hoje veio dar um apoio moral aqui. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo. Muito obrigada pela presença, Obrigada. Viu? E também o professor Luiz Fabiano de Oliveira, que veio justamente como representante do corpo docente, conversar conosco sobre o projeto. Tudo bem, professor? Olá, bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Um prazer, né, estar aqui conversando contigo e com os ouvintes. Muito obrigada pela cedência de vocês. Já faz um tempo que eu vinha conversando com o professor coordenador pedagógico sobre as hortas comunitárias, né? É um projeto, uma costura pedagógica que a escola fez para fazer um pouquinho além, né? Tem as matérias que são típicas lá do ensino fundamental, desde a pré-escola até o 9º ano, mas se fazem costuras, né? Costuras que dialogam com o nosso tempo, mais ou menos isso, né, professor? Como nasce a proposta de que uma destas propostas de diálogo, né, de conversação com os alunos e as pautas da atualidade fosse da ecologia? Sim, perfeito. A escola, né, ela prima, né, ela busca sempre desenvolver projetos que contemplem e integrem todas as turmas, né? Nós temos turmas lá da pré-escola até o 9º ano do ensino fundamental. Então, os professores, né, a coordenação pedagógica, a direção, sempre conversam sobre temas importantes, relevantes, que fazem parte, de certa maneira, dos conteúdos que no dia a dia são abordados, mas buscando projetos que unifiquem, né, que todas as turmas participem de forma integrada e, além das turmas, dos alunos, que envolvam também os familiares, né, e a comunidade da Forqueta, que é importante, né? A escola tem esse pertencimento à comunidade. Enfim, e um dos temas, como muito bem falaste, que hoje cada vez mais está na pauta, é a questão da sustentabilidade, né? É a questão do meio ambiente, é a questão também das pessoas perceberem cada vez mais que pequenas ações, né, do dia a dia são muito relevantes para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, por isso surgiu, né, lá no início do ano, e aqui também dando crédito, né, ao nosso coordenador pedagógico, professor João Vitor, né, que idealizou, né, juntamente com a direção, né, com a diretora Fernanda, enfim, com a equipe de professores, o projeto de se criarem, né, hortas comunitárias. Como assim? Os alunos, cada turma, né, lá da pré-escola até o 9º ano do ensino fundamental, cada turma ter
uma horta. Uma horta para chamar de sua, né? Uma horta para colocar mãos à obra, colocar a mão na terra, plantar, né? Desde as sementes ali, as mudas, acompanhar o processo, cuidar, né? Daquelas plantas, para depois ver o resultado, ver que a alimentação, a comida, que muitas vezes está lá pronta no supermercado, não nasceu no supermercado, né? Ou no mercado da esquina, enfim. Ela tem um processo que exige cuidado, exige atenção, exige dedicação, que também são qualidades que a gente percebe que muitas vezes ficam um pouco afastadas do dia a dia, né? Tudo muito imediato, tudo muito rápido, acelerado. E aí as crianças, né? Os alunos perceberem que aquela semente, aquela mudinha que foi plantada lá em fevereiro, março, ela tem um tempo de crescimento, ela tem um tempo para ser colhida. Com isso, outras habilidades, diríamos assim, né, que é um termo que se usa muito em educação, que são, né, dar essa capacidade de autonomia para os alunos perceberem que eles mesmos podem, através dessa ação que pode parecer simples, né, eles podem ter aí o cultivo de algo que eles mesmos vão comer depois, né, que a sua família vai levar para casa. Então, consideramos que a horta comunitária seria uma oportunidade de nós termos aí vários temas, né, se cruzando, né, vários temas aí em diálogo, vários temas que fazem parte do conteúdo e ampliando, né, para a comunidade, ampliando para as famílias e trazendo temas aí tão importantes para a cidadania, tão importantes para a qualidade de vida, como são a sustentabilidade e o meio ambiente para a prática escolar, né? Para o seu dia a dia ali. Então, seguidamente, né, os professores levam os alunos até a horta, eles estão acompanhando, né? A gente teve parceria de pais, né, que inclusive tem agropecuária, que nos auxiliaram nesse processo, né? Estão nos auxiliando, né? Muitos pais, inclusive, visitam a escola para ver também como que a horta está indo, como é que as hortas, né, de cada turma está indo, né? Então, a gente tem essa presença muito ativa. E os alunos perceberem, né? Olha, aquelas mudas que a gente plantou, aquelas sementinhas plantadas estão crescendo, estão se desenvolvendo. Os cuidados com a chuva, quais os cuidados que tem que se ter. Com o período que não houve chuva, né? A gente teve aí, há algum tempo, muitos dias sem chuva. Então, o cuidado de regar, o cuidado de molhar, né? Para que não secasse, para que não fosse prejudicado justamente aquilo que eles plantaram, né? Eles têm essa sensação desse pertencimento e de saber que o trabalho deles está ali, né? Desde pequenos até os alunos do 9º ano, né? Claro. A professora, a diretora, fica convidada em qualquer momento a interagir conosco. Ela segue na imagem aqui para ela saber, né? E o microfone está aberto, para você se sentir à vontade, é só contribuir. Nós vamos convencer ela até o final, né, professor? Que ela não gosta muito de falar. Mas me parece, professor Luiz, que trazes, assim, várias perspectivas que se a gente parasse um pouquinho, frame a frame, para ir diluindo ou esmiuçando mais algumas abordagens aqui, daria pano para manga para a gente ficar horas falando. Mas eu quero começar, talvez, com uma das que seja mais cara para o momento que nós estamos vivendo, além da questão da própria pauta verde, que é o papel da escola na fila do pão. Uhum. Nós estamos, como sociedade, revendo qual é o papel da escola. Nós estamos em várias situações. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da família? Qual é o papel das empresas? Qual é o papel do governo? A gente está todo mundo revendo. Por quê? Porque estamos numa virada histórica. Isso é público e notório. Ninguém está mais discutindo. É um fato. Estamos numa virada histórica. Nessa virada histórica, a gente precisa olhar para as coisas que aconteceram, tentar olhar para o futuro e pensar o que fica daquilo que está no passado, para a gente levar junto, porque é inegociável, é um valor, é uma base, é o nosso pilar, e aquilo que a gente quer, né, para o futuro. E uma das coisas é a questão da pedagogia. A pedagogia que olha para a escola e diz o seguinte: bom, a escola precisa fazer um colamento para que estes jovens em formação, crianças ou um pouco mais adolescentes, entendam, porque é fato também. Nós estamos descolados do que aconteceu antes. Por exemplo, achar que uma melancia dá no mercado. Uhum. Onde já se viu isso, né? Sim. Mas isso não se replica só ali. Se replica em outras coisas. Quando esse jovem vai lá para o trabalho, por exemplo, ele já atingiu a adolescência, foi jovem aprendiz ou é um jovem adulto, muitas vezes ele não sabe como funciona uma empresa. Ele não sabe os sistemas, como as coisas funcionam, como uma conta bancária funciona.
Né? Como funciona a aplicação de uma poupança? Por que o dinheiro fica na poupança por 30 dias? O que é feito nesse período? Nós deixamos de ir ensinando as lógicas das coisas e pegar algo novo sem saber de onde vem é muito difícil. Então, a horta pode ser uma ferramenta, mas ela também é uma ferramenta da escola olhar para si mesmo e dizer qual é o nosso papel, como isso afeta os professores. Tudo isso para dizer isso, como afeta os professores. Sim, não, mas ótimo, acho muito pertinentes assim as tuas colocações, né? E que estão presentes, né, realmente no dia a dia da escola, dos professores, da direção, da coordenação, dessa questão do papel da escola, né? Porque nós tínhamos, né, a gente herda, né, uma tradição escolar muitas vezes associada unicamente a uma transmissão de conteúdos, né? Fica muito no campo abstrato, né, Curricular, teórico, né? curricular, e discute-se muito que se perde, né, esse papel da escola, ou se perdeu, né, esse papel da escola, de uma questão mais prática, né, do dia a dia, né, num momento do mercado do trabalho, mas eu diria inclusive para questões dos alunos de hoje em dia, né? A gente discute muito essa questão de realidades virtuais, muitas vezes os alunos, né, as crianças muito imersos, né, numa realidade seja da internet ou de jogos, e essas questões práticas do dia a dia relacionadas a uma futura atuação no mercado de trabalho, mas também nas suas casas, né? Essa questão, a horta, plantar o seu alimento, separar o lixo, né? Atitudes, ações comunitárias que podem ser desenvolvidas, né? Mesmo crianças, adolescentes se integrarem e terem atuações ali junto com seus familiares, né? Em práticas comunitárias que muitas vezes acaba se perdendo, né? A gente sabe que um aspecto, de tantos aspectos positivos que a internet, enfim, traz, outros gera, às vezes, um isolamento social. Como combater isso na escola, né? Mostrar para o aluno que ele é importante dentro da sua comunidade, dentro da sua família, dentro da sua escola. Para os professores, essa é uma discussão sempre permanente, diria, né? Nós falamos dessa necessidade de que os alunos eles tenham essa percepção de como é esse mundo prático, esse mundo do dia a dia, exatamente como falaste, né? Muitas vezes questões que aparentemente são básicas, né? Conta em banco, né? A questão que o alimento não nasce no supermercado, como fazer daqui a pouco também pequenas ações que para nós são tão naturais, mas que uma criança que nunca tenha, um adolescente que nunca tenha, quando se depara, vamos dizer, quando ele cai no mercado de trabalho, ele vai ter a sua... mas como é que eu faço isso? Eu nunca fui num banco, eu não sei. Como é que... isso aqui pode ser plantado, isso aqui não... Então, a gente trabalha com essas questões, né? Discute das diferentes matérias. Cada vez mais a educação, né? A gente falava que era interdisciplinar, né? Os conteúdos dialogavam entre si. Agora, cada vez mais a gente fala na transdisciplinaridade, em que os conteúdos eles estão atravessados, né? Uma aula de língua portuguesa, né? No meu caso, nós estamos falando também de conteúdos de ciências, estamos falando do conteúdo de matemática, está se falando de conteúdos de história, geografia, porque os temas estão relacionados. A gente vê isso muito na atualidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, nós não estamos falando numa questão dividida ou compartimentada, né? Estamos falando sobre meio ambiente, mas o meio ambiente diz respeito ao nosso dia a dia, nas nossas ações, né? Qualidade de vida, né? E veja como é a marca de um tempo, né? Até aqui, que a gente tinha muito forte só era industrial, hoje nós somos híbridos, né? Estamos vivendo ainda um pé na era industrial, já um pé e meio quase na era digital. Alguns já nascem digitais, mas estão ainda vivendo com contemporâneos que são da era industrial. Veja, é um tempo híbrido. E nesse tempo híbrido, nós já começamos a entender, por exemplo, que marcas da era digital são a velocidade, né? São, por exemplo, a exponencialidade. Então, por exemplo, antes o 1 vinha antes do 2. Hoje, não necessariamente. A gente pode começar no 1400 e voltar lá para a etapa 1. Então, essa questão do trans, né? E não mais o inter, vem justamente nessas pegadas. É interessante a gente parar para pensar, porque são coisas muito atuais. Professor Luiz, diretora Fernanda, temas que estão ligados com a questão da sustentabilidade, da ecologia, em dimensões diferentes, e que parecem ser coisas diferentes, são, por exemplo, segurança alimentar, saúde mental. São coisas que também estão emergentes. Mencionaste sobre
sobre temas bastante, digamos assim, nevrálgicos para a comunidade escolar, que é a questão do digital, a presença nas redes sociais, o bullying e outras coisas que são temas emergentes também na comunidade Sim. escolar, mas por vezes a gente está tão ocupado tratando desses temas que a gente se esquece, por exemplo, da obesidade. Hoje, o Brasil tem muito mais situações de obesidade do que o contrário, né, do que subnutrição. E quando os alunos, por exemplo, entendem que o temperinho leva 3 meses para ficar pronto, e ele só vai dar um saborzinho lá na sopa de anholine, por exemplo, que a nona vai fazer, né, vai colocar aquele raminho de temperinho, e ele precisou de 3 meses, muito possivelmente aquele jovem que não comia, que não tolerava enxergar o verdinho ali, né? Talvez ele pense, puxa vida, né? Levou 3 meses, vou olhar aquilo lá com um jeito diferente, quem sabe? Vou tentar provar, vou aceitar que se coloque. Você já tem percebido esse tipo de dinâmica, por exemplo, a partir da horta? Sim, sim, isso é muito perceptível, Beverly. Assim, é muito interessante o que trazes, porque os alunos nos devolvem, né, vamos dizer assim, as impressões que eles têm e as sensações que eles vão tendo nesse processo de maneira muito inesperada, né? Então, quando é idealizado o projeto, né, a gente parte de objetivos, enfim, busca-se alcançar metas, né? Nós queremos tratar da questão da segurança alimentar, da questão ecológica, né? Da questão da produção do alimento, como se dá esse processo todo. Mas daqui a pouco os alunos, ao fazerem, né, ao colocarem mãos à obra e ao acompanharem esse processo, vão nos surpreendendo também, porque isso que tu trazes, eles vão fazendo as suas percepções, né? A cognição das diferentes idades, né, desde os mais pequenininhos lá da pré-escola até os maiores, vai se dando de forma diferente, eles vão tendo visões que não teriam talvez a oportunidade, né, porque a eles não seria dada uma oportunidade de fazer isso, plantar. Né? Às vezes fica muito restrito, né, ao interior dos nossos municípios, né? O nosso bairro, a Forqueta, ela tem um caráter agrícola muito forte, né? Mas muitas das nossas crianças nunca tinham visto, né, um familiar plantar, não tinham uma horta em casa, não tem uma horta. Então, apesar de estarem num bairro com características agrícolas, eles tinham uma visão mais urbana, diríamos assim, né? E não há dúvida, a gente também vive um tempo, justamente pela celeridade, que tem muitas coisas que as famílias fazem todos os dias, mas é como se elas não fizessem, porque está sempre pronto. Arrumar a cama, não sei o que, não sei o que. Aí quando a criança chega, poxa, mas a cama tem que arrumar, ela não se arruma sozinha, né? Porque alguém já fez, né? Então, tem coisas que são dicotomias do nosso tempo. Professor, quero aproveitar também que ensejo e te perguntar sobre essa questão do cuidado, né? Que tem a ver com a fraternidade. Desde a Revolução Francesa, todos nós já ouvimos falar, né, em liberdade, igualdade e fraternidade. O mundo já tem essas duas vencidas, mas a fraternidade ainda não. De uma forma geral, né? Tem lugares que ainda não tem igualdade, ainda não tem outras bandeiras que foram levantadas lá, mas a fraternidade a gente sabe que ainda é um processo coletivo que está em processo. Não conquistamos, não temos fraternidade universal. É algo ainda a conquistar. Então, nessa perspectiva, quando a gente cuida, seja de uma pessoa, de uma planta, de um pet, há uma mudança de comportamento, né? Já dizia o Pequeno Príncipe, quando a rosa era a rosa dele, tudo mudou. Sim. Como é que tem sido isso para as crianças com a horta? Exatamente. Aí foi um aspecto também da idealização do projeto, de que cada turma tivesse a sua horta, né? Não fosse uma horta para chamar de minha. Exatamente, Então, desde os pequenos que têm a sua horta até os do 9º ano, né? A turma é responsável por aquela horta. Então, eles sabem que terão que ter justamente esse cuidado. Depende deles, né? Se eles não cuidarem, não haverá depois a colheita, né? Aquela semente que eles plantaram não vai se desenvolver, não vai crescer. Então, gera um senso de cuidado, de responsabilidade, né? De saberem que aquilo vai depender da ação direta deles, né? Eles não estão delegando para alguém, né? A escola, desde o início, buscou esse envolvimento, claro, também dos familiares, da comunidade, mas que os alunos se sentissem responsáveis. E o que nós percebemos é que realmente eles compraram essa ideia, né? Para eles faz diferença eles se sentirem responsáveis por alguma coisa. Isso é uma coisa que às vezes a gente percebe. Muitas vezes
as coisas são muito prontas, como tu falaste, né? Elas são dadas já, então não tem ali esse cuidado, essa responsabilidade, essa atenção maior, porque de qualquer maneira já vai estar ali, né? E assim não, eles sabem que depende deles, do cuidado deles, da atenção deles, de perceberem se está tudo certo, porque foram dadas orientações, né? Inclusive a gente teve ali pais que estão mais afeitos, né, a essa lida, né, a esse cuidado, a plantação, que vieram nos dar dicas e dicas aos alunos, conversaram com os alunos, disseram como é que tinha que ser feito, os cuidados que tem que ter, a atenção que tem que ser dada. E nos chama muita atenção como os alunos, né, prestaram atenção, né? E o que a gente percebe depois, levando os alunos, indo com eles até a horta, é como eles guardaram isso e eles buscam executar o que foi passado, né? Ter esse cuidado, essa atenção em detalhes, né? Em detalhes, não genericamente, assim. Ah, não, a gente tem que molhar, tem que cuidar para não pegar muito sol. Não, às vezes detalhes pequenos que foram informados, que foram passados, eles vão lá e vão ter um olhar mais atento, um cuidado. Então, chama muita atenção. E a gente está falando da horta, mas acho que ao falar da horta, a gente está falando em valores, está falando em qualidades, está falando em algo que pode ser transposto para outras ações. Nossa, né? muito. A ideia é essa, assim, a horta é concreta, ela não é somente uma metáfora, né? Entrando aí no campo da língua portuguesa, ela existe, né? Os alunos colocam a mão na terra, para plantar, para cuidar, mas eu imagino que ali o que eles estão praticando na horta, eles vão levar para outras ações, esses valores ali, para outras ações que estarão sendo colocadas em prática no dia a dia. Não há dúvida. A gente vai pedir licença aqui ao professor, também à diretora. Eu preciso fazer um intervalo, uma paradinha aqui. A gente vai a ele e na sequência a gente volta para encerrar essa entrevista muito bacana sobre a horta comunitária lá na Forqueta, que vem da Escola Cenecista de Ensino Fundamental São Vicente. A gente está conhecendo esse case a partir de hoje. Tua rádio. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h47. Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 14h. 3 graus. Porta aberta para entrar. E o motivos pra... Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta terça, dia 24. Peito de frango com osso congelado, R$10,90 o quilo no Super Apollo. Stick de frango Excelsior 100 gramas, R$1,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. A campanha Bondade Tá no Sangue chega na sua 11ª edição com uma live especial direto do Hemocentro, dia 10 de julho, quinta-feira, às 9 da manhã. Acompanhe pelas redes sociais da tua Rádio São Francisco ou pelo YouTube da Mais Nova FM. Agende a sua doação, participe da campanha Bondade Tá no Sangue. O apoio é do Hemocentro, e da Prefeitura de Caxias, com o patrocínio de Dom Apio Pizzaria e Editora São Miguel. Você está online? Há quanto tempo? O vício em cibersexo, incluindo pornografia online e chats eróticos, pode prejudicar a capacidade de desenvolver relações íntimas reais. É essencial reconhecer e tratar a obsessão por atividades sexuais online para preservar a saúde dos relacionamentos íntimos e românticos no mundo real. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Assim como você, servidoras e servidores públicos precisam de respeito e reconhecimento para realizar bem o seu trabalho. Vamos dar um basta à escalada de violência e agressão. Seja educado, tenha empatia. A civilidade faz bem para todos e torna a cidade um lugar melhor e mais seguro para viver. Uma campanha do Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Empreendedor de Caxias, o crédito que cabe no seu bolso está aqui. Com a RS Garante. Por meio do Crédito Caxias, você pode ter acesso a financiamento com taxas de até 1,59% ao mês. Vem pro Crédito Caxias. A RS Garante. Bom Jesus é o café forte e poderoso, de sabor intenso e encorpado, que rende bem e faz render. O café é para quem vê a caneca meio cheia, acreditando a cada bom dia que o dia vai ser realmente bom. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. A rádio do teu tempo, tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. 10h51, retomando aqui na finaleira do programa de hoje, nós estamos contando um case bem legal das hortas comunitárias de Gudás, porque são 12, gente, são 12 hortas comunitárias que a Escola Cenecista de Ensino Fundamental São Vicente, que fica na Forqueta, resolveu fazer neste ano, né, num projeto pedagógico que costura N dimensões de pautas atuais, questão climática, a questão da fraternidade, a questão das relações humanas, uma proposta de restabelecer o diálogo entre a família, porque é um desafio, né, professor Luiz Fabiano de Oliveira e a diretora Fernanda Comerlato, que estão aqui, de retomar um diálogo. Muitas vezes, no mundo de influenciadores, a gurizada prefere escutar a dica da horta de alguém lá de fora, mas não escuta a pessoa lá da sua família que fazia isso. Então, restabelece diálogos, né, um papel muito importante. Mas já que estamos no final, eu queria perguntar, efetivamente, nós tínhamos no passado a experiência em ciências do feijãozinho, broto do feijão, né? A horta é um upgrade, porque nesse mundo a gente tem que fazer um super espetáculo, né? Só o feijãozinho, não sei se já causa frisson na gurizadinha. Sim, para alguns uma sociedade do espetáculo, né, Beverly, que a gente vive. Pode-se dizer que sim, porque amplia, né? Ali eles escolheram o que seria plantado, né? Foi apresentado aos alunos opções de o que plantar. Então, eles escolheram também. E além da sua horta, né, aquela horta para chamada de minha, né, de cada turma, eles também olham as hortas ao lado, né? Então, como as hortas elas estão colocadas uma ao lado da outra, né, o sexto ano visualiza como está a horta do quinto, do quarto, do sétimo, o que foi plantado nessas outras hortas. Então, eles têm uma compreensão da sua, claro, que eles plantaram, eles são responsáveis por acompanhar o cultivo, o crescimento e depois chegar até a colheita, mas eles também estão acompanhando o trabalho dos colegas das outras turmas. Professor, de fevereiro até agora já tem um olhar, né, de distanciamento histórico para olhar, desde fevereiro até aqui. Tem alguma turma, um ano, alguma série que pegou melhor, que causou mais impacto ou está meio parelho? Tá tudo parelho, né? Tá parelho, né? É o que eu diria também, concordando Não tem com a uma diretora. faixa etária, então, que... Não, porque em algum momento ou outro, vamos dizer, no momento de plantar, tem algumas turmas que se empolgaram mais, mas depois passa o tempo, a gente vê que uma outra turma, que talvez não tivesse tão empolgada, começa a ficar empolgada querendo ver o crescimento. Entendi. E a maior realização das crianças, eu percebo, é quando vem alguma visita, seja um vô, um tio, ou até a mãe, o pai lá visitar a horta deles. Aí tu vê a realização deles, que a família deu importância para aquele momento. Isso é o certificado de aprovação, né? Aí. Muito bacana. Isso aí, para mim, é realizador ver o sorriso das crianças quando vem as visitas. Para a escola, uma última pergunta em 1 minutinho e meio. Para a escola, vocês começaram
fazendo o que já estão fazendo. Mas a gente sabe que muitas vezes tem uma evolução no fazer, que é a evolução de livre de agrotóxico, de quem sabe não ser só o comestível alimentício, mas ser também o colorido das flores. Tem alguma proposta nesse sentido ou ainda não? Ainda estamos só com a questão dos temperos e dos chás? Apesar como o projeto ele está numa fase inicial, né? Começou em fevereiro, enfim, a gente tem 4 meses, né, de projeto, a gente está acompanhando os professores, né, e os familiares, os alunos, para ver quais seriam outras etapas, né? O idealizador, o coordenador, né, como a gente tinha mencionado, o professor João Vitor, né, que é coordenador pedagógico da escola, ele está buscando identificar quais poderiam ser outras etapas, né? Bacana. A gente está tendo realmente, está colhendo muitos resultados, né? E aí falando do colhendo literalmente e colhendo também isso que a nossa diretora, né, a diretora Fernanda trouxe, dessa alegria dos alunos, desse comprometimento e desse envolvimento que está gerando entre as turmas e entre os familiares e entre os professores todos. Então, acho que no primeiro momento, assim, a colheita desse envolvimento, dessa integração, né, que está sendo gerada. Está sendo realizado. Né? E com certeza aí também outras etapas podem ser planejadas, enfim, à medida que o projeto for se desenvolvendo. Bacana, fica o convite para a comunidade de Forqueta ir na escola lá conhecer, né? E tudo mais. Para fechar, vocês querem mencionar alguma coisa aqui no fechamento? Não, gostaríamos de agradecer a oportunidade, né? Foi um prazer. Isso. Muito obrigado, Beverly, muito obrigado aos ouvintes aí por esse espaço, né? A gente poder compartilhar um pouco desse projeto e do que está sendo realizado, né, pela escola, que completou aí, completou bem recentemente 57 anos, que né? Legal. Escola Cenecista de Ensino Fundamental São Vicente, 57 anos na comunidade de Forqueta. Que bacana. Adorei esse bate-papo aqui, essa entrevista. Aliás, o conteúdo já está disponível, salvo agora, acabei de salvar no Facebook.